Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Érica Beatriz, sou bolsista do PET Agronomia e hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre fisiologia vegetal, mais especificamente sobre o assunto fotorrespiração. Bem, esses daqui são os tópicos que eu irei abordar nessa aula. Vamos iniciar então com o ciclo de Calvin, porque antes de falar sobre fotorrespiração em si, eu gostaria de primeiro revisar com vocês esse ciclo. Bom, o ciclo de Calvin, ele é a fase química da fotossíntese, e ele vai utilizar o ATP e o NADPH que foram produzidos na fase fotoquímica. Então, de forma bem simples, no ciclo de Calvin, vai haver a incorporação de um carbono do CO2 a uma molécula de 5 carbonos, chamada ribulose 5-bifosfato ou RuBP, e elas serão utilizadas para produzir açúcares. Então, esse CO2 ele vai entrar no interior das folhas através dos seus estômatos. Então, esses estômatos vão abrir, esse CO2 entra e ele se difunde até o estroma do cloroplasto, que é o local onde vai ocorrer as reações do ciclo de Calvin. Então, essa incorporação do CO2 à molécula de RuBP, ela vai ocorrer por intermédio de uma enzima chamada ribulose 1,5-bifosfato carboxilase oxigenase, ou simplesmente rubisco. Então, como o próprio nome dela já diz, a rubisco tanto tem essa atividade carboxilásica quanto oxigenásica. Então, ela consegue tanto reagir com o dióxido de carbono quanto com o oxigênio. E uma curiosidade sobre a rubisco é que ela é a proteína mais abundante do reino vegetal. Bem, o ciclo de Calvin ele vai ocorrer em 3 fases: a fase de fixação ou carboxilação, a fase de redução e a fase de regeneração. Vamos iniciar então pela fase de fixação. Nós teremos então o aceptor inicial, que é o RuBP, que será incorporado a um carbono do CO2 por intermédio da rubisco, formando então uma molécula de 6 carbonos. Só que essa molécula de 6 carbonos ela é instável, então rapidamente se divide em uma molécula de 3 carbonos chamada 3-fosfoglicerato ou 3-PGA, que é a primeira molécula estável desse ciclo. Então, esse 3-PGA vai seguir, indo então para a fase de redução, que vai acontecer em 2 etapas. Primeiro ele ganha um grupo fosfato, depois ele vai ganhar elétrons e perder esse grupo fosfato, sendo transformado em um açúcar, que é o gliceraldeído 3-fosfato, ou G3P. Esse G3P vai sair desse ciclo para formar outras moléculas de açúcar. Sendo que, para formar um G3P que vai sair do ciclo de Calvin, são necessárias 3 voltas nesse ciclo, para que o restante dessas moléculas que não saírem do ciclo elas sejam regeneradas ao aceptor inicial, que é o RuBP. Então, essas moléculas vão passar por uma série de 10 reações para serem regeneradas no RuBP e esse ciclo ele conseguir reiniciar. Bem, mas o que é a fotorrespiração? A fotorrespiração ela vai estar relacionada com a atividade de oxigenação da rubisco, e isso resulta em perda de CO2, e com a perda desse CO2 acaba diminuindo a eficiência fotossintética. E o CO2 e o O2 eles vão acabar competindo, porque a carboxilação e a oxigenação elas vão ocorrer no mesmo sítio ativo da enzima. Então, a fotorrespiração ela vai servir para recuperar esses 2 carbonos que são gerados pela atividade oxigenase da rubisco. Aqui nós temos, então, o ciclo fotorrespiratório. A primeira coisa que eu quero que vocês notem é que ela vai ocorrer em 3 compartimentos. Vai ocorrer no cloroplasto, no peroxissomo e na mitocôndria. Então, nós temos aqui a rubisco fixando o oxigênio ao aceptor inicial, que é o RuBP. O RuBP é uma molécula de 5 carbonos, então 3 carbonos vão formar o 3-PGA, que é o intermediário normal do ciclo de Calvin, então ele segue lá para o ciclo de Calvin normal. E os outros 2 carbonos são formados a molécula 2-fosfoglicolato. Então, vai acontecer essa série de reações para poder converter
2-fosfoglicolato em uma molécula que possa ser utilizada no ciclo de Calvin. Então, esse 2-fosfoglicolato, ele vai ser transformado em glicolato. Esse glicolato vai ser transportado por peroxissomo e lá ele vai ser transformado em glicina. Essa glicina, então, vai ser transportada para a mitocôndria, em que são necessárias 2 glicinas para produzir uma serina, porque a serina ela é uma molécula de 3 carbonos. Então, 4 carbonos são utilizados para produzir uma molécula de serina, ou seja, 3 carbonos, e o outro carbono ele é perdido em forma de CO2. Essa serina é então transportada para o peroxissomo, transformada então em glicerato. Esse glicerato ele retorna, ele vai para o cloroplasto e lá ele recebe um grupo fosfato, sendo transformado na molécula de 3-PGA, seguindo então normalmente no ciclo de Calvin. Então, como vocês provavelmente devem ter notado, é chamado de fotorrespiração porque lá no cloroplasto é absorvido o oxigênio e lá na mitocôndria é liberado o dióxido de carbono. E outra coisa é que nesse ciclo foram utilizadas 2 moléculas de fosfoglicolato para produzir uma molécula de 3-PGA, ou seja, utilizou-se 4 carbonos, produziu uma molécula de 3 carbonos e um desses carbonos foi perdido em forma de CO2. Então, nesse caso, 75% dos carbonos que são produzidos pela atividade oxigenásica da rubisco, eles conseguem ser recuperados no ciclo fotorrespiratório. Esses 25% são perdidos em forma de CO2. Bem, um dos fatores que vão acabar influenciando essa atividade oxigenásica da rubisco é a temperatura. Então, em locais em que há temperaturas maiores, aumenta-se a atividade oxigenásica, ou seja, aumenta a fotorrespiração. Porque, com o aumento da temperatura, ocorre a diminuição da solubilidade dos gases. E essa diminuição na solubilidade dos gases, ele acaba afetando bem mais o CO2 do que o O2. Então, ali próximo ao rubisco, terá mais oxigênio do que dióxido de carbono. Então, ela vai acabar fixando mais esse oxigênio. Então, esses ciclos que eu apresentei, eles ocorrem nas plantas C3. E as plantas C3 são, então, as plantas que não possuem adaptações fotossintéticas para reduzir a fotorrespiração. Elas somente realizam o ciclo de Calvin para assimilação de carbono. E elas são chamadas de plantas C3 devido à formação de um composto de 3 carbonos, que é o primeiro composto estável do ciclo de Calvin, que é o 3-PGA. Cerca de 85% das espécies de plantas do planeta são plantas C3, incluindo o arroz, o trigo, a soja e quase todas as árvores. Algumas plantas elas desenvolveram mecanismos de concentração de CO2 justamente para evitar essa atividade oxigenásica da rubisco. Nós temos então as plantas C4 que desenvolveram um mecanismo de separação espacial, em que uma parte desse processo vai acontecer nas células do mesófilo e a outra parte vai acontecer nas células da bainha do feixe vascular. Eu trouxe aqui como exemplo de planta C4 a cana-de-açúcar e o milho. E nós temos também o mecanismo das plantas CAN, que desenvolveram uma separação temporal, em que uma parte desse processo vai acontecer durante a noite e uma outra parte vai acontecer durante o dia. E elas são chamadas de CAN porque elas utilizam a via do metabolismo ácido das crassuláceas. Eu trouxe como exemplos de plantas CAN o cacto e o abacaxi. Esses 2 mecanismos terão em comum a presença de uma enzima, que é a fosfoenol piruvato carboxilase. Essa enzima ela tem elevada afinidade por CO2, o que permite com que ela atue mesmo em concentrações muito baixas. Então, diferente do que ocorre com a enzima rubisco, a pepcarboxilase, mesmo que haja baixas concentrações de CO2, ela vai fixar esse CO2, porque ela não apresenta nenhuma tendência em fixar o oxigênio.
Bem, nesse esquema vai mostrar como ocorre a fixação de carbono nas plantas C4. Então, nós temos uma separação espacial, uma parte vai acontecer nessas células do mesófilo, que é essa mais superior, e o ciclo de Calvin vai acontecer nas células da bainha do feixe vascular. Então, inicialmente, nós temos o aceptor inicial, que é o PEP, ou fosfenolpiruvato, em que a enzima PEP carboxilado vai fixar um carbono do CO2, transformando, então, em uma molécula de oxalacetato, sendo esta a primeira molécula estável desse ciclo. E é por isso que essas plantas são chamadas de planta C4, devido a esse composto formado por 4 carbonos. O oxalacetato vai, então, ser transformado em malato. Esse malato ele vai migrar para células da bainha do feixe vascular e lá ele vai ser descarboxilado, sendo liberado, então, o CO2 e o piruvato. O CO2 ele entra no ciclo de Calvin e o piruvato ele precisa ser regenerado ao aceptor inicial, tendo gasto de ATP nessa regeneração. Já as plantas câncer, elas só vão abrir os seus estômatos à noite, justamente porque a temperatura está menor e a umidade ela é maior. Então, isso vai evitar que essas plantas percam água por transpiração. Então, quando esse estômato abrir à noite, o CO2 ele vai entrar, a PEP carboxilase vai então fixar esse carbono ao aceptor inicial, que é o PEP, formando então oxalacetato. Esse oxalacetato ele vai ser convertido em malato e o malato vai então ser armazenado no vacúolo até o dia seguinte. Então, durante o dia, essas plantas elas não abrem seus estômatos, mas elas vão realizar a fotossíntese, porque esse malato que estava armazenado no vacúolo, ele é liberado e é transportado para o cloroplasto, e lá ele é descarboxilado, o CO2 ele entra no ciclo de Calvin, e o piruvato ele é regenerado a PEP, que é o aceptor inicial, tendo então gasto de ATP. Então, as plantas C3, elas são mais eficientes em condições de clima temperado, porque as temperaturas são mais amenas. E elas também vão consumir menos ATP por molécula de CO2 fixado, porque só tem um ciclo de Calvin. A redução na produtividade das plantas C3 deve-se ao aumento da fotorrespiração, que ocorre com o aumento da temperatura. As plantas C4, elas fotossintetizam em altas taxas, mesmo em altas temperaturas. Então, elas apresentam altas produtividades em condições tropicais. Já as plantas CAM, esse mecanismo fisiológico dela permitem que elas sobrevivam em condições de clima árido e semiárido. Entretanto, essas plantas são pouco produtivas, porque elas têm baixas taxas fotossintéticas, justamente porque os estômatos delas só abrem durante a noite. Aqui são as minhas referências. Muito obrigada, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar nos comentários ou enviar um e-mail. Aqui são as nossas redes sociais, caso vocês não conheçam. Tchauzinho, até a próxima.